de Cristo Jesus, né, em nossos relacionamentos e na nossa geração de nossos filhos, isso também está sobre ele, né? E a gente, como autoridade de pai que somos, né, também isso gera, né, ou transmite, né, a salvação de Cristo Jesus sobre todos, né? E é uma bênção essa situação. Agora, o que acontece? Vamos analisar alguns detalhes, né? Por exemplo, os judeus, né, tiveram, né, da parte de Cristo um testemunho, né? Olha, vocês pesquisam na palavra acerca da vida eterna e vocês estão certos, né? Porque a palavra fala de mim, mas não quiseram a chegar até a minha pessoa, né? Então, o que acontece? Os judeus eram exímios estudiosos da questão da vida eterna, por entenderem que era possível já, nessa existência, adentrar na vida eterna. Aí nós, gentios, né, como nós acreditamos, né, na salvação e no senhorio de Cristo e na remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus, que acreditamos que nós somos nova criatura em Cristo Jesus, abdicamos do bem mais precioso, que é buscar a vida eterna já nessa existência. É meio esquisito, né, a postura nossa. E se você olhar bem, a gente tem que reprogramar na nossa mente algo que os judeus têm claramente na mente deles, porque eles buscam realmente uma postura de vida eterna, um tanto quanto diferente dos demais, vamos por assim, seres humanos, né? Porque o que mais se fala é a certeza da morte, a certeza da morte, né? E a gente, claramente, a gente está percebendo que eu tenho que trazer dúvidas, né? É a única dúvida que eu quero ter. Será que em Cristo Jesus eu posso adentrar na vida eterna já nessa existência? Entende? Eu já falei brincando, mas tem um fundo de verdade, né? A nossa justiça humana é bem clara nessa situação. Se houver dúvida, defina-se em benefício do réu, né? Então, se eu colocar dúvidas de que eu vou morrer, né, a justiça humana vai me obrigar, assim, vai ser obrigada a me dar o benefício da dúvida, consequentemente, eu posso não morrer, tá? Agora, isso, diante de Cristo Jesus, né, pela sua presença em mim, pode ser transmutada, né? Porque, afinal de contas, a justiça corruptível pode ser revestida da incorruptibilidade da justiça de Cristo. Consequentemente, o benefício da dúvida torna-se exercício de plena fé. E se eu exercito plena fé em Cristo Jesus, eu não sou mais a mesma criatura de outrora. Então, tudo aquilo que foi falado e declarado a meu respeito, né, no que tange a morte, nós podemos adentrar em uma nova dispensação, onde Cristo em nós nos traz, né, a transmutação de natureza. Consequentemente, por que eu deveria passar pela corrupção da morte? É a pergunta que eu lanço no ar, tá? Todo mundo ficou quieto? Estranho? Se você, como você falou, se julgamos assim o exercício da nossa fé, para mim a nossa fé tem que estar carregada mesmo, plena, completa. É um dom que foi dado e a gente vai exercitá-lo até adentrar numa situação de crer realmente, porque o exercício já foi cumprido. Então, assim, crer na vida eterna, eu vejo que é um exercício que nós estamos fazendo dia após dia, em querer conhecer cada vez mais a Cristo, a querer que Ele manifeste cada vez mais o seu amor, a sua personalidade, ser exatamente como Ele, imagem e semelhança.
Então, esse conhecimento, o próprio Jesus falou para nós, é conhecer a Cristo e aquele que me enviou. É a vida eterna. Então, assim, isso para mim é fundamental e não é uma... Eu não vejo que para mim é uma realidade. Isso para mim é uma verdade. Né? Mas é o lance que a irmã Ludinha colocou no comecinho aí, né? É justamente o que a administração, né, do que aconteceu na vida de vocês aí, né, na partida da irmã de vocês aí, né? E como compatibilizar, né, esses eventos com o que Cristo está falando para nós hoje em nossos corações, né? Ainda falta um quê energético aí, eu não sei bem ainda como que vai ser o processamento disso. Agora, eu creio também junto com vocês aí que é possível, tá? É possível nós passarmos essa nossa existência na transmutação de natureza, né? O corruptível ser revestido de incorruptibilidade, né? O que é mortal ser revestido de imortalidade. Porque agora isso tudo tem que ser em todos os nossos pensamentos, né? Com relação aos nossos companheiros, né? Companheiras, no caso aí, aos nossos filhos e a tudo que a gente está colocando nas mãos, né? Tem que ter realmente uma compatibilidade segundo a vida de Cristo, né? Eu fico olhando, caramba, tudo bem, Jesus Cristo passou pela corrupção da morte, né? Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Agora, o processo, né, de corruptibilidade corpórea foi acionado. Tamanho era o peso do pecado que estava sobre ele. E essa situação, após o terceiro dia, se reverteu em glória, tá certo? Agora, é um peso tremendo e um preço tremendo que ele já pagou, entende? E eu fico me questionando em Cristo Jesus, por que ainda entes queridos nossos estão passando por essa situação? O que que falta? O que que eu devo chegar e tocar no coração? Primeiro na minha mente e no meu coração, evidentemente, né? Porque eu só posso falar daquilo que eu experimento, né? E se eu experimentar vida, eu posso falar de vida. Se eu experimentar de a natureza de Cristo, eu posso falar da natureza de Cristo, né? E nós estamos experimentando. E nós estamos experimentando a vida dele também. Então não é algo estranho para nós, mas é estranho ainda falar de vida eterna nessa nossa existência, porque a humanidade inteira está falando justamente ao contrário da gente. Eu me vejo como uma voz clamando no deserto, junto com vocês também nessa situação. Mas penso eu que em Cristo Jesus é possível. E eu quero, junto com vocês, também estar exercitando fé nesse sentido, estar exercitando o crer nesse sentido, e estar substancializando a vida de Cristo em nós. Porque não é nossa existência que vai nos transmutar em natureza de Cristo, e sim a vida de Cristo em nós, que vai fazer com que a nossa natureza se transmute em natureza de Cristo, né? E ela é imortal. Daí a necessidade de comprar o ouro precioso que é Cristo, né, e ser revestido dele, né? Aí o Paulo de Varginha já me lembrou também da arca, da aliança, né, que era madeira, né, simbolizando o ser humano, né, com a natureza de Cristo, que era revestida de ouro, né? Então o revestimento daquele ouro protegia a madeira, e a madeira não apodrecia. E ela continha a glória de Cristo dentro dela. Percebe o simbolismo do negócio? E é justamente isso que os judeus creem, né? É esse revestimento de Cristo e a presença de Cristo em nós.
né? Como fala lá, Cristo em vós, a esperança de glória, né? Quando se fala também, né, do revestimento, né, do corruptível ser revestido de incorruptibilidade e o mortal revestido de imortalidade, caramba, na mesma hora eu vejo o Ronaldo junto com vocês formando a Arca da Aliança, né, que é uma nova aliança agora, né? E a presença de Cristo em nós é o primeiro passo, porque Ele em nossos corações nos fazem aptos a serem revestidos por Ele, né? É estranho um negócio desse, né? Mas é exatamente isso, tá? A gente tem algumas passagens assim que me dão a certeza dessa situação. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Olha bem, né, a gente sempre se preparou e achou que a gente tinha que ficar bonitinho para depois, né, servir a Deus, né? Olha bem, 1 Pedro 5,10. Eu gostaria de ler com vocês aí, só para vocês captarem, né, um pouco mais. Nós já lemos essa passagem, nós já falamos sobre essa passagem, entende? Mas olha a sequência, né? Começa a ficar óbvio para nós, né? Ora, 1 Pedro 5,10, tá? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha bem, ele mesmo irá fazer em nós o aperfeiçoamento, vai nos firmar nele, vai nos fortificar nele e nos fundamentar nele, para depois nós contermos ele. Percebe a jogada do negócio aqui? Né? Então, não é por teu esforço, não é por nada, não é porque você quer, não. É porque ele quis, em primeiro lugar, ele te chamou, né? E ele te chamou para essa boa obra. Não é somente a obra da redenção dos pecados. Ele nos chamou para a obra maior, porque essa é a obra-prima. Qual é a obra-prima? Nós contermos Cristo Jesus. Mas antes de contermos Cristo Jesus, nós temos que permitir que Ele em nós faça a obra. Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar e Ele vai nos fundamentar. E Ele está fazendo isso. Caramba, essas reuniões aqui, né, como eu já falei da última vez, né, eu quero cada vez mais ser zeloso, né, com essas palavras que têm sido faladas aqui, né? Eu tenho visto claramente, e toda vez que eu pego aquela palavra, eu escuto e verbalizo, caramba, é o exercício divino que nós temos que chegar e executar de fato, né? Agora, o que é isso aí? É o Ronaldo fazendo a obra? Não, não é o Ronaldo fazendo a obra, é Cristo fazendo a obra no Ronaldo. Agora, vai culminar quando? Quando ele realmente, né? O que nós acabamos de passar agora em outubro, né? A festa dos tabernáculos. O que é isso? Né? Ele fazendo morada dentro da gente, né? Agora, você lembra lá quando ele começou a interceder por nós? Né? A segunda vez que ele intercedeu fortemente por nós, né? Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, de tal maneira como eu sou um contigo, para que eles possam ser um contigo, né? Então, Cristo fazendo uma oração lá, né? E para mim é uma das mais fortes orações, para mim, porque ele verbalizou isso, né? E nós temos que ser imitadores dele, verbalizar da mesma forma, né, como é que fala? Essa consciência, né, de que alguma coisa nova está acontecendo. Agora, eu estou falando assim, alguma coisa parece que fica um pouco indefinido, né? Porque eu estou tentando respeitar as pessoas que ainda não acordaram para essa situação. E talvez no nosso meio ainda possa existir alguém, mas, como eu falei já, eu vou verbalizar. Acorda, ó tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Entende? Então eu estou falando isso para mim, continuo falando isso para mim, e com todo respeito, né, eu gostaria que vocês também falassem para vocês. Né, porque o trabalho não é somente o trabalho conforme está aqui.
né, o trabalho de revestimento, né, tem o trabalho de conter Cristo. Esse trabalho é o maior, né, porque culmina com esse negócio de você conter Cristo Jesus em você, né, habitar em você na plenitude da divindade. Né, isso, evidentemente, acontece no corpo, sim, mas lembrem-se bem, o DNA de cada uma das células do corpo de Cristo tem o DNA de Cristo. Né? Como a genética fala, por uma célula você pode, entre aspas, né, clonar, né, a ovelha lá, porque tem todas as características da ovelha. A mesma coisa é o seguinte, né, uma célula fora do corpo, ela não vai prevalecer, a gente sabe disso, mas ela tem o selo de Cristo dentro dela. Né? Então, a plenitude da divindade, né, no seu DNA, na questão ali do timina, guanina, adenosina, não sei o que das quantas lá, né? No DNA, você tem, né? Eu creio nessa situação, e nós todos cremos nessa situação, que o DNA de Cristo está em nós. Né? E essa questão de pertencimento, né, entra agora deflagrando o segundo processo. Qual é o segundo processo? Como o corpo de Cristo multimembrado que nós somos, né, conter Cristo em plenitude. Habitará ou habita em nós a plenitude da divindade. Então, eu creio dessa forma. Por que eu estou falando? Eu preciso de relembrá-los. Como bom aeromoço que eu sou, vocês já sabem, mas não custa lembrar. Né? E eu estou aqui verbalizando. Né? A plenitude da divindade habita em nós. Não sei em qual nível, mas habita em nós.